Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final do Grenke Chess 2024. Magnus Carlsen jogando contra Richard Laporte, meus amigos. Um match de 2 partidas para definir o campeão do torneio. Eles que jogaram demais nesse torneio todo. O Carlsen começou perdendo do Richard Laporte. Foi assim que começou o torneio. Lembram-se disso? Depois mais alguns empates, a gente falou, ih, o Carlsen já era. Ele tá aqui na final contra o Laporte. O Laporte tá fazendo um giga torneio. Jogando demais, à frente de Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave e outros grandes jogadores, Vincent Keimer e tantos outros. Ding Liren, né? E aqui então, meus amigos, vamos dar uma olhada nessa final do Grenke Chess, uma partida imortal. Imortal, se preparem. Magnus Carlsen, essa aqui é linda, é linda. Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei. Temos aqui E6, defesa francesa. Vou comentar nada. D4 foi jogado D5. Olha, o Rafael tá deixando os jogadores de francesa cada vez mais furiosos. Rafael, essa estratégia não é boa. Você não tá seguindo os passos de Sun Tzu, né? Você tá deixando os seus adversários sem saída honrosa. Eles não vão ter outra alternativa a não ser te trucidar, né? No próximo torneio pode ter certeza que vai vir uma francesa aí, né? Com o cara já com a jugular pulsando, né? Calma, pessoal, calma, é brincadeira. Defesa francesa é uma ótima abertura. Cavalo C3 foi jogado, bispo B4, variante Wiener. E5, avançando o peão, C5 é assim que jogam os jogadores de francesa, eles atacam o seu peão de D4. A3 foi jogado, bispo toma, peão toma e o cavalo vem para casa de E7. Para quê? Manobrando aqui o cavalo potencialmente com fortes ataques aqui no peão central. Magnus Carlsen vai para uma variante ardida, dama G4, já atacando o peão de G7. Richard Laporte convida a captura com dama C7, fala, vai lá capturar o peão que eu tô esperando. E aqui é uma loucura, pessoal. Partidas das mais violentas que existem no xadrez acontecem com dama por G7, torre G8, dama por H7. O Carlsen já ganhou isso aqui de negras, tá? Por isso acho que o Richard Laporte tá jogando isso aqui, é uma provocação. O Carlsen moleque jogou isso aqui de negras e ganhou. Partida seguiu com bispo D3. Magnus Carlsen segue o desenvolvimento. E o curioso é que depois de bispo D3, agora sim dama em A5. Esses caras são estudiosos, né? São os grandes mestres. São mais do que grandes mestres, são super grandes mestres do xadrez, né? O cara joga dama C7. Ah, bispo D3? Agora sim dama A5. Não tentem isso em casa. Mexer a mesma peça várias vezes na abertura e ainda sair com a dama. E o Stockfish tá falando, é isso mesmo, pode jogar que tá bom. Dama em A5, pressiona o peão. Magnus Carlsen defende com bispo D2 e agora C4. Desviando o bispo dessa perigosíssima diagonal. Aqui tem sacrifício, fez roque, vai levar sacrifício. Ou todo tipo de ataque chegando. Por isso o C4, bispo E2, o bispo foi desviado não somente para fora dessa diagonal, como também o peão de C2 agora não tem, por enquanto, nenhuma defesa. Tanto que tem algumas variantes que você joga com rei D1, não é assim? Karpov não jogava isso daqui, ensinou rei D1 em algumas posições. Richard Laporte joga agora com torre G8, decide proteger o peão. Carlsen joga com A4, um lance muito legal, tirando a casa de A4 da dama, que poderia vir com esses ataques aqui em C2, A4 já não permite isso, e o Laporte segue o desenvolvimento com o cavalo de bem em C6. Carlsen faz esse lance dama em H3, coloca uma pressão no peão de H7, H6 foi jogado bispo H5, melhorando aqui a posição do bispo, deu a casa de E2 para o cavalo, a partida seguiu com bispo D7, seguindo o desenvolvimento, e o cavalo vem para E2, e o Richard Laporte fala, tira esse bispo daí. G6 foi jogado, Carlsen volta o bispo aqui para G4, coloca uma pressão aqui em H6, está atacado várias vezes, H5 portanto foi jogado e o bispo volta para F3. E o Richard Laporte segue com o lance cavalo em F5. Pergunta para o Peixe quem é que está melhor aqui, o Peixe não sabe, o Peixe fala que está tudo igual, está equilibrado. E o Carlsen está equilibrado, o Peixe já fica confuso, essa partida que vocês vão ver é uma barrinha maluca, ela não consegue avaliar essa partida, você vai ver daqui a pouco. A loucura que vai virar isso aqui. G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando o cavalo com todas as forças. Peão toma, bispo toma, grande roque foi jogado pelo Richard Laporte. Coloca o rei em segurança, traz a torre para o jogo. Magnus Carlsen segue com bispo por cavalo. Temos peão de E toma e aqui bispo G5.
atacando a torre, mas também de olho na casa de F6 para controlar a casa de H8. Richard Laporte joga com torre de D em E8, coloca uma pressão já na coluna E que é perigosa. Rei D2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, rei D2. É temático o lance de rei em algumas variantes da francesa. E a gente vai ver que esse rei tá mais seguro do que em qualquer lugar do tabuleiro nessa casa de D2, né? Impressionante. Tá protegido aqui por muita gente, né? Tem uma coberturinha de peões aqui, esse centro tá completamente fechado, o bispo veio impedir qualquer ruptura com F6. Impressionante a formação aqui, a colocação das peças do Carlsen. Torre H8 foi jogado, dama vem para casa de F3. Richard Laporte também jogando uma barbaridade. Não se faz uma imortal se os dois jogadores não estiverem jogando de maneira plena. Richard Laporte segue com cavalo D8. Uma bela manobra de cavalo, rumo a E6, bispo F6 ataca a torre, torre vem para H6, continua controlando a coluna H, e o Carlsen segue com H4. O cavalo finalmente chega na casa de E6, H5 tenta abrir linhas, G5 mantém tudo fechado. Torre de A em E1 foi jogado pelo Magnus Carlsen, um lance que a princípio a gente não entende direito. O Stockfish também não entende muito, daqui a pouco ele vai entender. Olha aí, afirmações, tem gente que dá risada dessas minhas frases, mas é verdade, ué, fã é fã. E agora F4, F4 foi jogado agora pelo Richard Laporte. Magnus Carlsen liga o radar dele para um tema tático do nada aqui. Ele falou, opa, F4, bora torre aqui em G. Ele jogou torre de A em E e agora jogou em G. Mas agora tem um porquê, né? Esse peão aqui ficou fraco. Peão de G5. Richard Laporte traz a defesa para G8. E o próximo lance aqui é inacreditável. O que o Magnus Carlsen vai fazer aqui agora é inacreditável. A barrinha já fica maluca. A barrinha se anima, depois se desanima. Ela não sabe mais o que está acontecendo aqui. O Carlsen sabe. Magnus Carlsen vai para um lance bizarro, meus amigos. Isso daqui é uma partida imortal que ele começa a pintar a partir de agora. A barrinha já não entende nada. Cavalo por F4. O que, Rafa? Não, pera um pouquinho. Você não tá me dizendo que ele vai jogar esse cavalo por F4, sendo que isso daqui tá defendido por muita gente. Tudo bem, eu tô vendo que existe uma cravada aqui, eu até posso entender isso, mas cavalo por F4 não vai funcionar. Vamos ver. Cavalo por F4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Quanto tempo ele levou para jogar isso aqui? 2 minutos. É inacreditável, cara. É inacreditável o que o Carlsen faz aqui. Cavalo por F4 é um lance com umas linhas de cálculo bizarras. Tanto que o Richard Laporte segue com o melhor lance da posição, torre por F6. Vamos entender, né? Aqui, por que não capturar em F4 simplesmente? Porque aqui o Magnus Carlsen tem dama por F4, protegendo o bispo, não tem mais torre por F6, e se peão por dama, torre por G8 com cheque. Se rei C7, o Magnus Carlsen recupera a dama com uma torre a mais. Por isso teria que entregar o bispo aqui, talvez para dar a casa de D7 para o rei não perder a dama. No entanto, torre E7 poderia seguir, torre por F7, e o Carlsen tem um peão passado aqui, um peão passado aqui, muito fácil de subir com esses peões, e o rei tá mais seguro impossível. Me fala, me dá 5 lances de dama aqui pra dama sozinha, brancas não mexem, 5 lances de dama. Como é que ataca esse rei? Não ataca. Vai pra onde? Não tem como, o rei tá seguro. E aqui uma possível continuação seria a dama por A4, criando um peão passado, mas aqui simplesmente good game. Bispo G5, H6, não tem como parar isso aqui. A5, H7, o bispo tá vindo pra F6, acabou. Dama em A2, a dama não vai a lugar nenhum. Torre cheque, o rei vai tentar escapar para não levar mate. E ele vai sendo perseguido aqui. A dama já não tem mais casa. A dama simplesmente... Bom, tem a casa de A3. Aqui poderia bispo F6. Trocam-se aqui. Acabou o jogo. Isso aqui acabou. Peão passado. 2 torres e bispo contra esse rei aqui esmagado. E a torre que não, e a dama que não joga. Good game. Vocês entenderam o que é esse lance cavalo por F4, meus amigos? Calma que não acabou. Calma que tá só começando a beleza dessa partida. Richard Laporte vai para o melhor lance, torre por bispo. Ok, esse lance aqui, se você... Agora o Magnus Carlsen captura aí por F6 e de fato caiu o cavalo. E o Magnus Carlsen entregou 2 peças por uma torre. Entregou a torre por... né? Entregou 2 peças para uma torre. Então isso aqui não costuma ser bom, né? Quem tem 2 peças por uma torre tá melhor. Aí você fala, mas agora ele vai tomar esse lance aqui do Stockfish, ó, não sabe nada. Daqui a pouco essa barrinha cai. Dama por F4, que é o lance do Stockfish, é pior do que o lance que o Carlsen jogou.
O Carlsen jogou aqui o lance que o Stockfish recomenda como o segundo melhor lance, H6. O Stockfish fica recomendando aqui dama por F4. Depois que você faz dama por F4, um computador de 5, 6, 7, 8 lances depois, descobre que é ruim, que as pretas têm igualdade. O melhor lance é H6. Tem que deixar numa profundidade muito maior aqui para o computador descobrir que o melhor lance da posição é H6. Ou seja, o Carlsen está dando aula para o Stockfish aqui. Sim, meus amigos, sim, não é exagero, é fato isso aqui. H6 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo E6, realmente o Carlsen tem menos material, mas ele tem um peão passado disparando. A torre para o peão e aqui dama em E3. Jogado pelo Carlsen, vocês vão ver o que ele vai fazer. Richard Rapport volta a dama para defender, ataca o peão aqui de F6. Magnus Carlsen poderia jogar dama em E5, não é para isso que a gente acha que ele jogou dama E3? Agora joga dama E5, não. Magnus Carlsen vai para torre por peão, meus amigos. Torre por G5. E não dá para tomar o peão de F6 por conta de torre G8, ganhando a partida na hora. Se você capturar, traz a dama. E se você jogar qualquer outra coisa, torre H6 aqui, ó. Bum, bum. E a dama não consegue mais proteger a torre. Por isso, meus amigos, torre por G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. O Richard Rapport aceita e o Carlsen vai jogar com uma peça a menos aqui essa partida agora. 5 peões para Richard Rapport. 2, 4, 6, 7 peões. 2 peões pela peça tem o Magnus Carlsen, mas tem um peão passado avançado. Agora, o Richard Rapport joga com rei C7, a gente vê um dama G7 aqui, o Rapport joga com bispo E6, protege o peão de F, Magnus Carlsen ameaça tomar o bispo, aproveita a cravada do peão, rei B6, e a gente olha para essa posição e fala, cara, e agora? Porque a dama não consegue capturar a torre, tá bem protegido, o bispo protegeu em F7, esse peão aqui tem que ficar defendido, tá meio travado o negócio aqui, e essa torre aqui vai fazer o que? Vai para onde? Resposta, torre E5. Dando suporte para a casa de F5. Richard Rapport, já percebendo esses problemas, joga com dama em C8. Carlsen joga F4 de qualquer maneira, A6 foi jogado pelo Richard Rapport. E o que jogar nessa posição? Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição. Rei C1. Vocês conseguem entender rei C1? É difícil, né? Vamos mostrar por quê. Rei C1. Tudo que o Carlsen quer é jogar F5. Mas se ele joga F5 nessa posição, o Rapport joga bispo por F5. E depois de torre por F5, dama por F5 e dama por torre, parece que as brancas vão ganhar, só que não. Dama em F4 e o rei não consegue escapar. Rei D1, dama vem para F1, rei D2, dama F4, cheque perpétuo. Richard Rapport escapa da derrota com o cheque perpétuo. Dramaticamente, seria dramático isso para Magnus Carlsen. Por isso, Magnus Carlsen, que não gosta de perder chance, já aconteceu na vida dele, sabe a dor que é não converter uma partida vantajosa? Segue com esse lance rei C1. Olha a leitura do cara. E agora não tem mais perpétuo. O Rapport segue com o lance rei em A7. Melhora aqui a posição do rei. F5 chega de qualquer maneira e agora não dá para tomar em F5. Essa linha aqui é completamente vencedora já para as brancas, porque não tem mais cheque perpétuo, o rei se esconde aqui e agora o rei está super seguro do outro lado. Aqui, por isso a partida seguiu com bispo D7 e o Carlsen joga esse lance A5. Meus amigos, isso aqui é quase uma Zumbislândia. É quase uma posição de Zugzwang. O Richard Rapport está ficando sem lance para jogar. Dama em F8 propõe trocas. Magnus Carlsen entende o que está acontecendo aqui na posição, toma todo o cuidado do mundo e faz o melhor lance. Rei B2. Isso é que é saber usar o rei, né? Controlando agora a casa de A3, não tem contra-jogo, não tem cheque perpétuo, não tem nada. Notem que trocar aqui a vantagem, ela diminui consideravelmente, ainda talvez dê para jogar, mas tem um tema tático aqui, né, de torre por F7, com promoção do peão, mas é questionável se realmente dá para progredir, né? Talvez ainda assim dê. Mas o Magnus Carlsen vai para o melhor lance. Rei B2, controlou a casa de A3. A partida segue com dama em C8. Carlsen segue com torre por D5, ataca o bispo. Bispo vem para C6, torre volta em segurança para a casa de E5, bispo vem para D7, cai o peão de F7. Richard Rapport captura em F5, afinal de contas a dama não está mais colada na torre, dá para capturar o peão.
Carlsen joga com torre C5 e a dama já tá ficando complicado aqui pra dama, né? Pra onde é que dá pra jogar essa dama aí? Será que dá pra jogar um dama B8? Não vai rolar, vai cair o bispo. Por isso, o Richard Laporte segue com dama em E6, propondo trocas. Temos dama toma, bispo toma. O Carlsen continua jogando a partida com um bispo a menos, uma peça a menos. Segue com torre C7, a prioridade é salvar esse peão. Richard Laporte ataca esse peão mais uma vez, no entanto, torre G7. E olha o drama, não dá para tomar de torre, porque depois das trocas o peão avança e ninguém para esse peão. Por isso, o Laporte captura de bispo. Magnus Carlsen segue com F7, ameaçando tomar o bispo e promover. E não tem defesa, não tem defesa. Torre F8 talvez seja o melhor lance, torre por H7. Vai para um final vencedor aqui para as brancas. 2 peões a mais, peão avançado, um final completamente vencedor. E nesse momento o Richard Laporte diz, eu vou estragar a sua imortal. E faz o lance bispo D3. Richard Laporte, com todo o seu senso de humor aqui, ainda faz um lance aqui. Eu vou jogar tinta nesse quadro que você tá pintando aqui. Vou estragar esse imortal, vou fazer um lance capivara. Faz o lance bispo D3. Mas depois de simplesmente... Aqui terminou, acho que com bom humor, né? Richard Laporte é um cara... fantástico, um cara nota 1000. Terminou com bom humor ainda aqui a partida e Magnus Carlsen simplesmente finaliza aqui a partida. E nessa posição o Richard Laporte, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen fez uma pintura, uma partida imortal. Na outra partida eles empataram. Magnus Carlsen mais uma vez é campeão. Ele é campeão de todo o torneio que ele joga. Recentemente eu não lembro mais de nenhum que ele jogou e não ganhou. Campeão agora do Grenke Chess 2024, meus amigos. Qual foi a precisão aqui dessa partida? Teve lance brilhante? Teve tudo isso? Teve, meus amigos. Tá aqui ó, o relatório do chess.com e a gente teve aqui 92,4% de precisão para o Carlsen, 84,3% para o Laporte. A gente vê que o Carlsen nunca ficou pior na partida, mesmo sacrificando bispo, sacrificando torre, sacrificou tudo, cavalo, né? Sacrificou tudo ali o Magnus Carlsen e ainda com direito a 2 lances brilhantes, que foram aqui os lances cavalo por F4, esse lance aqui é mais do que brilhante, eu não sei dar nome para esse lance, e torre por G5, né? Que maravilha, que maravilha. Fazia tempo que eu não via uma imortal dessa qualidade. É isso, meus amigos. Magnus Carlsen, campeão do Grenke Chess. Espero que vocês tenham gostado aqui da cobertura do Grenke. E também nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!